Pessoal, vamos falar do Paulão Guedes, cara, que olha só que coisa, o cara arrebentou no discurso que ele deu lá em Brasília, falando sobre a Europa e como a Europa pode ficar irrelevante para o Brasil. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Franklin MMCC, Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? Paulo Guedes estava falando lá em Brasília, num evento para a Associação de Bares e Restaurantes, coisa e tal, um evento para empresários lá de Brasília, e no meio da conversa ele estava falando sobre a importância do Brasil entrar para a OCDE. E ele estava falando que o Brasil foi muito bem recebido, que o pessoal da OCDE está muito prestativo, está querendo mesmo que o Brasil entre para a OCDE, ao contrário de alguns países na Europa, como por exemplo a França. E aí ele citou um caso que ele contou para esse cara da OCDE. Eu vou tocar aqui para vocês ouvirem ele falando, depois a gente continua comentando o que ele disse nesse contexto, né? Então lembra, ele estava falando sobre o Brasil, a OCDE, coisa e tal, e aí emendou esse papo da França. Vamos ver. Nos ajuda, em vez de ficar criticando, quer dizer, uma vez tinha um ministro da França lá, você está queimando a floresta. Eu falei, e você está queimando Notre Dame. Aí ele, falei, pô, acusação idiota, pô. Você não está queimando Notre Dame, né? Mas é um quarteirão e você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente. Aí dei outro exemplo. Nosso comércio com vocês era de 2 bilhões de dólares no início do século, ano 2000. Com a China era 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões. E comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar o foda-se para vocês. E vão embora para o outro lado. Tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. É um continente com a demografia declinante, grandes marcas, as empresas francesas todas estão investindo. Eu me encontro a cada 40, 60 dias, me encontro com empresários alemães, empresários franceses, para saber como é que está. Estão ganhando dinheiro no Brasil, estão todos vindo para o Brasil. Eles estão abandonando a França também. Então a França é melhor, ou eles abrem o mercado para nós, Mercosul, nós, os argentinos, para nós entrar. Pois é, olha só, muito legal esse papo do Paulo Guedes, botou num ponto realmente importante, que é a questão de que o Brasil está realmente ampliando a gama de países para onde ele vende. O Brasil tem recursos que fazem falta na Europa, principalmente com as sanções à Rússia. Lembra, a Rússia sempre foi a grande produtora de commodities do tipo minério de ferro, energia, esse monte de coisa. E a Rússia ficando fora desse mercado, e a verdade é a seguinte, lembra, mesmo que supostamente acabe a guerra da Ucrânia amanhã, que os russos saem todos, devolvam todos os territórios da Ucrânia e saiam de lá, até restaurar a confiança do resto da Europa na Rússia vai levar um tempo. Então, durante muito tempo, o Brasil vai ter essa vantagem de poder oferecer essa alternativa aos europeus, né? Então, realmente, ele tem razão nesse aspecto. É uma besteira. Por que os europeus usam tanto esse papo da floresta e coisa e tal? Porque para eles é um ganho fácil. A população de lá, ela não se sente prejudicada em nada, está prejudicando o pessoal lá do Brasil, o pessoal que mora lá no Brasil, para eles é alguém longe, e os eleitores verdes, a esquerdalhada lá, adora isso. Não, tem que bater no Brasil, porque o Brasil está queimando a floresta e coisa e tal. E além disso, é uma vantagem, por quê? Porque a imprensa brasileira quer bater no governo, acaba vendendo esse ponto, esse argumento para eles lá. Então, é por isso que o Macron usa tanto esse papo de criticar o Brasil por causa da floresta e coisa e tal. Todo mundo sabe que não tem lógica nenhuma isso, né? Até porque, como a gente sabe, o Brasil pode ser criticado, mas ainda tem, em termos de florestas, a maior quantidade do mundo. E tem um padrão bacana de preservação, né? Inclusive, eu acredito que a melhor maneira de fazer isso seria realmente com propriedade privada. Divide aquela porra toda para quem mora lá e a pessoa que mora, que tem a fazenda, que cuida cada um do jeito que achar melhor. Seria a melhor maneira de cuidar da Amazônia. Mas enfim, fica o pessoal lá da França, é especificamente a França que tem feito oposição ao Brasil. E por quê? Por esses dois motivos. Como eu falei, o Macron adora usar esse ponto para ganhar popularidade com franceses. Francês é tudo preconceituoso pra caramba, pra eles bater em brasileiro, pode bater em brasileiro, foda-se, não estão nem aí. E aí, ou seja, é um ponto que dá vantagem para eles em termos de ecologia, né? Então, ele usa isso o tempo todo. E aí o problema todo é que isso está atrapalhando o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a França. O acordo de livre comércio já foi aceito pela comunidade europeia, mas ainda falta a votação em cada país. E daí é a França quem está embarreirando. É o único país que continua embarreirando isso, é a França.
E a gente fica nessa situação, né? E o que ele colocou é verdade, do jeito que está crescendo o comércio do Brasil com a China, com a Índia, com o resto do mundo, e a Europa não avança, vão ficar irrelevantes daqui a pouco por conta disso. Daqui a pouco não estamos nem aí para a Europa mesmo e deixa esse acordo para lá de qualquer forma, né? O que seria terrível até para a Europa, porque poder trazer produtos aqui do Brasil poderia aliviar boa parte da crise europeia em função das sanções. A Europa está sofrendo com as sanções, eu acho que é perfeitamente justo as sanções, acho que o Brasil deveria estar fazendo sanções à Rússia também, mas a verdade é que seria ótimo se tivesse uma situação em que doesse menos para eles. Até para reforçar a sanção contra a Rússia. Eles poderiam mostrar para a Rússia que não estão tão dependentes deles assim, né? Enfim, faz falta esse acordo de livre comércio, o Guedes está correto. E outra coisa que ele falou muito bem aqui também, o discurso dele foi bacana, tá? Não foi só isso daí não. Teve mais um monte de coisa que ele falou, por exemplo, sobre a vantagem do Brasil estar entrando na OCDE. Como eu já mencionei para vocês aqui também, isso é uma coisa boa. Eu normalmente não gosto desses organismos internacionais. A questão é que a OCDE, justamente por ela ter um monte de padrões que garantem liberdade de mercado, isso acaba sendo usado como uma maneira de quebrar esses vícios que tem na economia brasileira, esses oligopólios terríveis que já estão encastelados aqui na economia brasileira, como OAB, CREA, essas coisas horríveis. Então você tem uma vantagem nisso daí, né? E aí ele está falando sobre aqui, aí lógico a Rede Globo que resolveu fazer um fact-checking nele, porque imaginou que ele estava falando de toda a Europa, né? E toda a Europa a história não é bem essa, né? A questão é a exportação para a França é que é menor, na verdade. Para a Europa como um todo, nem tanto. Para a Europa como um todo, a China foi 55 bilhões e 37 bilhões para a Europa. Mas para a França, particularmente, realmente caiu muito. E o que acontece nesse caso? Esses números aqui são números de exportação apenas. O Paulo Guedes estava se referindo a comércio de forma geral, ou seja, exportação e importação, porque também é importante para o Brasil ter a possibilidade de comprar coisas lá fora, né? Comércio é sempre uma via dupla, né? E muita gente fica com aquela ideia que não, que comércio exterior só é bom se eu vender mais ou comprar menos. Não, comércio é bom sempre. Sempre que você faz trocas voluntárias, as duas partes ganham. Por quê? Porque cada um vai ter agora aquilo que precisa mais para si. Né? Ou seja, quando você compra um carro, você está pegando um dinheiro seu, está dando para o vendedor do carro e está pegando o carro dele. Por que você está fazendo isso? Porque você acha que o carro vai ter um valor melhor para você do que o dinheiro que você tem. Se você achasse que o seu dinheiro valia mais do que o carro, você não ia comprar o carro. Você não ia fazer essa troca. Então, toda vez que você faz uma troca voluntária, você ganha valor, porque o valor que você dá àquele dinheiro seu é menor que o valor que você dá ao carro, exatamente por isso você está fazendo a troca. E do outro lado, quem está te vendendo o carro tem a mesma ideia ao contrário. Para ele, o carro vale menos do que o dinheiro que está na sua mão. Então, ele aceita fazer essa troca, por isso, ambos os lados ganham quando é uma troca voluntária. E essa é a ideia. Você tem um comércio com o país, o importante não é o superávit ou o déficit comercial, a questão é o volume. Quanto mais volume de comércio você faz com outro país, os dois países estão ganhando. Essa é a vantagem, né? Então, ele falou mais um monte de coisa aqui, falou sobre a questão das sanções e coisa e tal, falou sobre a questão da energia verde, que a gente tem muito aqui no Brasil, e é verdade, eu acho que isso é uma injustiça danada, que muito europeu critica o Brasil por conta de que o Brasil está queimando floresta, quando não vê que o Brasil é o país mais verde do mundo em termos de floresta, que mais preserva, que tem a lei ambiental mais dura. Produtores rurais na região da Amazônia têm que preservar 80% da propriedade. Imagina você comprar uma área e 80% dela tem que ser reservas. Você não pode tocar, só pode explorar 20% daquela área. Isso de áreas comerciais, né? Tirando evidentemente os parques e reservas e coisa e tal. Então é realmente uma coisa insana essa lei aqui e o pessoal fica criticando desse jeito. Acho um absurdo mesmo. Como eu disse para vocês, eu acho que a melhor maneira seria até acabar com esse troço todo, botar a Amazônia loteada toda, todo mundo tem a sua terra e aí cada um faz o que quiser com a terra. Muita gente vai preservar, muito mais gente do que tem hoje. Muito mais cuidado, porque aí, como é a terra da pessoa, ela tende a preservar com cuidado, ao contrário do governo que simplesmente caga para tudo sempre, né? Enfim, isso é só mais uma notícia bacana ali do Paulão Guedes, mas tem várias notícias boas na economia saindo. O pessoal animou com a vitória do Bolsonaro na eleição, parece que muita gente já estava acreditando naquelas pesquisas do Datafolha, mas esses últimos acontecimentos, o fato do Bolsonaro ter realmente, várias pesquisas estarem mostrando Bolsonaro melhor colocado, está animando os investidores, é aquilo que eu falei.
o pessoal só está receoso porque está com medo do Lula. Pô, se o Lula voltar, aí já viu, né? Aí é retorno à estaca zero aqui no Brasil. Voltar 10 anos atrás. Então, isso daí acaba que o pessoal está apostando mais na recuperação devido a essa melhoria do Bolsonaro nas pesquisas. É aquilo que a gente sabe que o Bolsonaro vai ganhar a eleição, mas todo mundo fica com medo, né? Ninguém tem certeza mesmo. Enfim, muita gente criticava o Paulo Guedes, falava que ele não fez o que ele queria fazer, que ele não é tão liberal o suficiente. E eu, sinceramente, sempre apoiei o Paulo Guedes, sempre achei que estava fazendo o possível. É lógico, é ilusão achar que a pessoa vai entrar no governo e vai privatizar tudo que quiser. Não é assim que funciona. Existe muito grupo de pressão, muito grupo contra. Então, no final das contas, eu acho que ele fez muito, conseguiu avançar muito na economia brasileira. No segundo mandato do Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma que o Paulo Guedes vai continuar com ele e essa coisa toda vai deslanchar. Com o Brasil entrando para a OCDE, eu não tenho dúvida que vai ser uma mudança de fase aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.